Pois bem, vamos falar agora da luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras pelo fim da jornada 6x1. Neste domingo tem manifestação em diversas cidades do país pelo fim da jornada 6x1, e para falar sobre isso eu trouxe novamente aqui no Manhã Brasil um dos integrantes do Comitê Central do PCBR, o Gabriel Landi. Gabriel, muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, público. Tudo certo? Pronto para a luta aí no domingo. Muito. Vamos embora. Eu quero saber se em Brasília tem onde vai ter manifestação. Eu vou mostrar daqui a pouco que o Gabriel me mandou um quadro bem detalhado. Enquanto você vai começando a conversar com a nossa turma aqui, eu vou preparando essa apresentação dos lugares e data e horário das manifestações, tá? Vou montando nas telas aqui. Gabriel, antes de falar sobre o Brasil, podíamos falar então sobre o contexto em que essa mobilização está acontecendo no Brasil, né? Mauro, eu acho que a gente tem, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, né? Eu acho que o tema da redução da jornada de trabalho é um tema que tem uma tendência de marcar essa década no mundo inteiro, porque a gente vive, desde que a luta pela redução da jornada para 8 horas, né, foi obtendo seus avanços em meados dos anos 40, a maior parte do mundo já está adotando essa jornada de 8 horas diárias, né? E a gente teve desde então muito pouca redução. Tem alguns países fora da curva, né? A França com 35 horas, tem aí suas exceções, mas no geral o mundo ainda aplica a jornada diária de 8 horas, sendo 40, 44, aquela oscilação que envolve ou não o sábado, né? Mas num contexto de um desenvolvimento das forças produtivas, de um avanço da automação da produção, da robotização da produção, que no capitalismo, né, se aumenta a produtividade do trabalho sem os trabalhadores conseguirem arrancar a redução da jornada, a saída é óbvia, né, para o capital, é aumentar o desemprego. Então a gente tem um desemprego estrutural que vai aumentando, né, e uma sobrecarga também para os trabalhadores que estão lá empregados nos empregos formais. Então acho que esse tema não à toa tende aí no Brasil, no mundo inteiro, a se tornar uma pauta, né, muito forte aí no próximo período. Perfeito. Agora, a gente está enfrentando essa luta neste momento, tanto na Espanha quanto no México, né? Sim, na Espanha, a gente tem uma conjuntura especialmente interessante, né? Porque na terça-feira da semana passada, né, no dia 4 de fevereiro, o governo anunciou que finalmente vai mandar o projeto de lei para o Congresso, pautando a redução da jornada de 40 horas para 37 horas e meia semanais, né? Embora seja, verdade seja dita, né, uma batalha importante, o movimento dos trabalhadores tem que se mobilizar em torno disso, mas se a gente pega o debate na Espanha nas últimas décadas, é uma pauta, na verdade, até tímida, né? Muitos na Espanha já vêm debatendo uma redução até maior, né? Uma redução aí para 35 horas, como é na França, reduções até maiores, porque hoje a maior parte dos acordos coletivos nas grandes empresas já assegura uma jornada média, né? Estava vendo uma pesquisa de 2023. Nesses acordos coletivos, a jornada média já é de 37 horas e 18 minutos aí na média. Né? E se a gente fala também da própria jornada real, né? Não a jornada legal, mas a média do tempo trabalhado, a gente está falando aí de mais ou menos 35 horas. Né? Então, se a gente pega os debates em 2023, 2024, muitos setores já defendiam até uma redução maior, para 32 horas, 36 horas, debatendo inclusive um dia a mais de descanso, uma escala 4x3, né? Então, por mais que a proposta do governo seja um momento importante de colocar o debate na sociedade, polarizar os interesses de classe, o movimento dos trabalhadores vai ter que se engajar nessa luta, ela ainda é uma proposta até tímida, se a gente analisar o que é o contexto do mercado de trabalho na Espanha, né? Perfeito. E no México? Olha, no México, acho que a briga tende a ter outros contornos, né? Acho que se a gente olha, por exemplo, para o contexto do México, existe uma maioria parlamentar muito confortável do partido no governo para conseguir encampar essas propostas, esses projetos, né? A situação na Espanha é um pouco mais delicada, né? Hoje a coalizão que está no poder, já é o terceiro mandato do Pedro Sánchez do PSOE, né? É uma coalizão que ela está baseada, por um lado, nessa aliança que foi se construindo, né, do PSOE, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, um partido reformista espanhol muito grande, né, muito tradicional, tem mais de um século de existência,
conseguiu voltar ao governo depois de um longo período de desgaste, né, que vem daqueles protestos de 2011 na Espanha, também em 2017, todo um fortalecimento do movimento separatista, né? Então, o PSOE consegue voltar ao governo em 2019, primeiro com uma coalizão com o Podemos, né, que vai conseguindo galvanizar em torno deles também esses partidos regionalistas, separatistas, independentistas, né, em torno até de uma proposta que agora está avançada de anistia para os movimentos separatistas de 2017, né, e que consegue se renovar também em 2023, né, trazendo aí para a coalizão o SUMAR, né, que é um partido, uma frente aí eleitoral que surge também nos últimos anos e que é o partido da ministra do Trabalho, né, a Yolanda Dias, né, que tem no acordo de 2023 que fechou com o governo esse elemento central do debate da redução da jornada, né. O grande problema é que mesmo nessa coalizão, né, que já é uma coalizão com suas dificuldades, né, na eleição de 2023 o partido mais votado foi da direita, foi o Partido Popular, né, mas o Sanches consegue, através dessa coalizão, a partir do PSOE ser o segundo mais votado, fechar uma maioria relativa para montar um governo. Acontece que no interior dessa coalizão, por exemplo, os partidos independentistas de direita já se pronunciaram contra a redução da jornada, né? Então, o cenário na batalha no legislativo vai ser um pouco mais dura, né, para conseguir, vai depender muito mais desse poder de mobilização, de pressão dos trabalhadores. As centrais sindicais já estão bem fechadas, né, com a ministra, inclusive essa semana agora fecharam um acordo de elevação do salário mínimo, um acordo que tem dado um monte de problema dentro do governo, porque eles elevaram o mínimo e não reajustaram a tabela do imposto de renda. Então agora, quem recebia mínimo e antes não pagava imposto de renda vai pagar. Então já tem uma outra briga que entrou no meio do caminho e a ministra do Trabalho tem brigado dentro do governo para também reajustar a tabela do imposto de renda, né? Então, na verdade, parece que é um contexto geral de tensões entre capital e trabalho na Espanha se acirrando cada vez mais, né? Então, isso, ou seja, essa característica, né, me parece, de um nível de tensionamento, não apenas no Brasil, mas até internacional na luta entre capital e trabalho, parece relevante, né, Gabriel? Um momento interessante, né, para a luta dos trabalhadores. Com certeza, né? Acho que é um desdobramento. Se a gente olha a crise de 2008 do capital, ela de verdade nunca nenhum país voltou a falar, voltei a crescer o tanto que eu crescia antes de 2008, né? A gente tem uma sombra que pesa ainda numa crise profunda que o capitalismo atravessou e que ainda não conseguiu se reerguer totalmente, né? E a receita da burguesia para essa crise foi fortalecer as extremas direitas, mundo afora, para poder fazer avançar reformas da Previdência, reformas trabalhistas, para poder aumentar, né, o belicismo e os conflitos internacionais, com base nesse nacionalismo de direita, né? E é uma receita que se defrontou com um movimento dos trabalhadores muito desorganizado, muito enfraquecido por décadas de reformismo, né, de desorganização, etc., mas que tem começado em graus diferentes em cada país a ter uma resposta, né? A Espanha é um desses lugares, eu acho, onde esse conflito tem se acirrado muito, né? Porque a gente olhar em 2022 também, a Yolanda Dias já era ministra do Trabalho e ela foi uma das figuras chaves na vogação parcial, né, da reforma trabalhista de 2012. Então, em 2012 vem na Espanha uma reforma trabalhista muito parecida com a nossa, que aumenta a flexibilização do contrato temporário, do contrato 0 hora, essas várias formas de subcontratação, né? Isso dá um monte de problema na construção civil, o problema da subcontratação e do contrato 0 hora lá se torna um problema generalizado, né, dos trabalhadores da construção civil não conseguirem, né, um contrato duradouro com a empresa, então eles são contratados para a obra, acabou a obra, rua, né? Então, na esteira desse processo, já em 2022 vem essa reversão e a Espanha, inclusive, aproveita esse momento para regulamentar o trabalho de plataforma, né? É um dos países aí pioneiros no reconhecimento do vínculo empregatício entre o trabalhador plataformizado e a Uber, a iFood, etc., né? Então, é um caldo aí de tensões no mundo do trabalho que já tem se acumulado há um tempo, né? Que não é de agora e que não se resume ao tema da jornada, mas que naturalmente no tema da jornada encontra um ponto de convergência muito grande, né? Porque está falando em reduzir a jornada sem reduzir salário. Então, isso impacta todo mundo do trabalho, né? Brasil. É o ano da luta. A luta não é propriamente da jornada no sentido da duração diária do trabalho, né? Mas a luta principal hoje é da escala, né? Da duração semanal do trabalho, né? Mas acho que as coisas se ligam, porque inevitavelmente
para reduzir, para acabar com a 6 por 1, a gente pelo menos precisa reduzir a jornada em 4 horas. O que abre o caminho para 6 por 1 é essa coisa das 44 horas semanais. Então você trabalha 8 horas de segunda a sexta e ainda tem 4 no sábado, né? O banco de horas, com todas essas outras formas de burlar a jornada que existem, isso vira muito mais que 4 horas no sábado para muita gente, né? Aí vem o acordo coletivo e negocia escalas, né, malucas, absurdas, enfim. Então, de um jeito ou de outro, os temas estão conectados, porque para reduzir, acabar com o trabalho ao sábado, no mínimo a gente precisa acabar com essas 4 horas a mais que o limite de 44 horas permite, né? Agora, evidentemente, isso abre um monte de discussões, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o Márcio Portman, né, que recentemente tem dado um terrível giro à direita, mas nos seus tempos áureos aí de 2015, 16, era um dos principais debatedores de que era possível uma jornada semanal de 12 horas, o Portman dizia, né? Ele mostrava lá, pelos cálculos de produtividade do trabalho, repensando a reorganização do mundo do trabalho, desemprego, etc., que era possível uma jornada semanal de 12 horas. Portman não está sozinho nisso. O Jack Ma, do AliExpress, né, insuspeito de ser um defensor dos interesses dos trabalhadores, também, depois de tomar uma rochada lá do Partido Comunista por falar bobagem, começou a declarar publicamente que sim, é possível pensar numa jornada de 12 horas semanais, né? Então, quando a gente fala de reduzir a jornada em 4 horas para 40, perto dos economistas debatendo a viabilidade de uma jornada semanal de 12 horas, né, a discrepância é muito assustadora. Então, é natural que também no movimento dos trabalhadores surja a exigência de mais redução, né? Reduzir para 30 horas, aumentar para 4 por 3 dias de folga, né? Acho que outros debates conexos que alguns países fazem, né? A Suécia, por exemplo, travou uma luta algumas décadas atrás, que eu acho que tem que ser exemplo para a gente, sobre a ampliação da licença maternidade e paternidade, né? Tá tudo a ver com esse debate de o que é o tempo que o trabalhador é obrigado a vender e o que é o tempo do trabalhador que ele vai poder dispor para as atividades da sua vida, inclusive para a família, nesse caso, né? Então, acho que isso bate cada vez mais a porta. Basta ver também as estatísticas de adoecimento mental dos trabalhadores, né? Que eu acho que está muito diretamente vinculado a esse tema do tempo livre, do quão estafante é o tempo de trabalho, né? Sim. Dureza. Agora, deixa eu te falar 2 informações importantes sobre a campanha, né, pelo fim da jornada 6 por 1. A primeira, e o Gabriel vai nos contar agora, peraí, deixa eu só ajeitar aqui, vai nos falar agora das manifestações do domingo. Mas algo que vai até domingo e para além de domingo, e você pode participar, você, camarada, que trabalha na escala 6 por 1, trabalha ou trabalhou na escala 6 por 1, pode ainda responder à pesquisa do Observatório do Estado Social Brasileiro, né? A gente tem sido parceiro do Estado Social Brasileiro, né, nessa pesquisa, temos divulgado, fizemos a primeira parcial, né, com exclusividade aqui no Manhã Brasil, dos resultados iniciais da pesquisa. Olha, quando o Tadeu Arraes esteve aqui com a gente, ele que é o coordenador do observatório, esteve aqui com a gente, eram 560 respondentes. Olha, impressionante. Ó, não tem precedente no Brasil uma pesquisa desse tamanho. Já são 2.200 respondentes de, deixa-me ver aqui, de quantos estados são? 2.200 respondentes de 327 municípios. É uma pesquisa histórica. Aí eu falei com o Tadeu porque ia acabar ontem, dia 13. E ele disse que a equipe que está fazendo a pesquisa pediu para ele esticar mais uma semana, que acha que dá para chegar talvez em 2.500 respondentes. Vai ser de fato muito impactante. Olha, o governo está fazendo, está dizendo que vai fazer uma pesquisa sobre escala 6 por 1, que vai demorar 6 meses, né? Nós vamos soltar aqui esta pesquisa que é absolutamente rigorosa. Conversei com amigos e amigas, a professora Patrícia Valim, que é rigorosíssima em pesquisa acadêmica, diz que ela poucas vezes viu uma pesquisa tão séria quanto essa do Observatório do Estado Social Brasileiro. Então, se você trabalha em escala 6 por 1, ou se você trabalhou em escala 6 por 1, você pode responder à pesquisa, está aqui o formulário, estou nesse instante colocando aqui no chat, é só clicar, ou então digita
no seu buscador aí, Google ou qualquer outro, Observatório do Estado Social Brasileiro, você vai chegar lá na pesquisa, tá bom? Valeu. Então, o que você vai nos contar agora é essa mobilização para o domingo. Eu fiquei muito impactado, sabe? Enquanto o Gabriel falava, eu estava um ouvido no Gabriel e o olho aqui montando. Ontem teve um pedido de alguém, tá? Então está atendido. Quer dizer, onde e que horário vão ser as manifestações. Fiquei chocado, Gabriel, muito maior do que eu imaginava. Impressionante. Conta. Sim, muitas cidades, né, Mauro? Os atos lá do dia 15 de novembro foram na casa aí de 80, 90 municípios brasileiros que tiveram manifestações, né? É evidente que as maiores nas capitais, toda essa desigualdade, mas muitas cidades envolvidas, né? E muito mais até cidades do que organicamente o VAT existe, né? Então isso acho que mostra como o VAT, sim, é uma peça importante desse processo, mas como essa coalizão de movimentos sociais, partidos políticos, diversos atores precisa confluir nesse momento para dar sustentação a isso, né? Inclusive buscando conectar isso com o mundo do trabalho, né? É importante as manifestações nas ruas. A gente tem batido muito nessa tecla, apesar de alguns setores menosprezarem isso, né? Vocês vão ver que as convocatórias, infelizmente, tem organizações políticas, sociais que não estão aderindo a elas, um pouco por acreditar que não vale a pena apostar nisso, são atos pequenos. Na nossa visão, isso é fundamental para manter a pauta viva, para manter a percepção da sociedade de que esse tema não acabou, de que ainda tem luta por ele, não só esperar o ritmo de quando vai protocolar a PEC, que ainda não foi protocolada, deve ser na próxima semana ou na outra, pelo que tudo indica, né? Mas é preciso manter esse clima de mobilização social e levar ele para o mundo do trabalho, né? Em Porto Alegre, por exemplo, nossos camaradas, junto com outras organizações, tiveram muito sucesso de conectar esse tema com a luta dos trabalhadores do Zafari, né, dos trabalhadores de uma rede monopolista comercial lá, que aplica escalas às vezes até piores que a 6x1, né, e que para esses trabalhadores o tema da 6x1 é muito concreto, muito imediato e tem gerado muita mobilização. Então acho que tem também esse desafio, né? Óbvio que tem uma luta institucional, tem métodos institucionais dessa luta e a gente precisa também levar eles em conta, mas se a gente não consegue fazer essa agitação se manter nas ruas e chegar nos locais de trabalho e mobilizar os trabalhadores, eu desconheço experiência histórica mundial de redução da jornada que não envolva greve, né? Para ter greve, precisa ter mobilização no local de trabalho. Então não basta o abaixo-assinado, não basta a agitação na rede, não basta a PEC. Né? A gente precisa trazer isso para o dia a dia do trabalhador, da trabalhadora. Né? Vamos olhar então? A gente vai ter... Perdão. Não, isso só para concluir. Vai ser a terceira manifestação nacional, né? Considerando aí do dia 15, depois tivemos uma outra em dezembro, né? Em janeiro a gente chegou a fazer algumas ações, outras organizações também, mas em calendários mais dispersos, e agora em fevereiro conseguimos mais um grande dia unitário, né? Por isso aí essa quantidade de cidades, e aí o mapa que até que eu te passei ainda é uma parcial, a gente ainda está levantando, tem localidades que ainda já sabemos que vai ter, mas não sabemos ainda exatamente onde que está marcado a concentração, né? Por isso que eu não te passei. Mas mostra, acho que a vitalidade dessa pauta na sociedade, né? Super mostra. Vamos ver? Então, vou apresentar aqui as informações que o Gabriel passou agora de manhã. Está aqui, São Paulo. Diadema, Praça da Moça, 15 horas. Santos, Feira da Francisco Glicério, às 8 horas. Às 8 horas. E no Gonzaga, às 16 horas. 2 manifestações em Santos. 8 da manhã, na Feira da Francisco Glicério, e depois no Gonzaga, às 16 horas. São Carlos, interior de São Paulo, Praça do Shopping Guatemi, 12 horas. Sorocaba, Praça da Bandeira, 16 horas. Campinas, Largo do Rosário, 9 horas. São Paulo, capital, MASP, às 11 da manhã. Então, gente de São Paulo, tem muita gente da capital paulista no MASP, às 11 horas da manhã. São José dos Campos, na antiga Câmara Municipal, 16 horas. Bragança Paulista, Largo do Taboão, 9 horas, e Ribeirão Preto não vai ser vai ser amanhã, vai ser sábado, tá? Na Esquina Democrática, às 8 horas da manhã. Eu cansei. Você agora, canta para nós aí, Gabriel. Onde agora? Paraná, Curitiba vai ter na Praça Santos Andrade, às 1 da tarde. Londrina, na Concha Acústica, às 3. Maringá, no Shopping Maringá Parque, às 1h30. Foz do Iguaçu, na Feirinha da JK, às 10 da manhã. E depois no Mufato Boici, às 11. Em Minas Gerais, em Montes Claros, em frente à AEC Poliesportiva, às 2. Belo Horizonte, Praça 7, no centro, às 9 da manhã.
Vamos lá, ó, bastante. Só uma coisa aqui, ó. Foz do Iguaçu, tá? Feirinha da JK às 10 da manhã e no Olfato Boici às 11. É uma colada na outra, tá? É isso mesmo, né? É isso mesmo, né, Gabriel? É isso aí. Agitação grande em Foz do Iguaçu. Agora, a minha vez, eu canto mais um pouco aqui. Santa Catarina, Chapecó, Praça Roberto Bertazzo, 10 horas. Florianópolis, entrada do Floripa Shopping, às 9. Itajaí, em frente ao Itajaí Shopping, 10 horas. Blumenau, Parque Ramiro Rudiger, 9 horas. Por que aparece tanta manifestação diante de shopping? Porque os shoppings são lugar de escala 6x1. Né? Então é importante porque quem está lá está trabalhando na escala 6x1, às vezes pior, né? Às vezes 7x1, 8x1, 9x1, 10x1. Tá? Mato Grosso, Cuiabá, Praça Ipiranga, 9 horas. Na Bahia, 3 manifestações por enquanto. Shopping Bela Vista, em Salvador, às 15. Vitória da Conquista, Praça da Normal, às 16. Feira de Santana, no Shopping Avenida, às 16 horas. Você quer pegar a próxima lista? Posso. Amapá vai ter na capital, em Macapá, né, na frente ao Macapá Shopping às 4. Em Sergipe, também em Aracaju, na capital, Avenida Oswaldo Aranha, que é próximo ao hipermercado Mix, às 9 da manhã. No Pará, vai ter em Belém, com certeza, mas ainda não tem o local e o horário, posso tentar achar aqui. Santarém também vai ter, em frente ao Avante, na Cis Vasconcelos, às 11 da manhã. Em Goiás, em Goiânia, né, no Flamboyant Shopping, às 15. Eu achei aqui também, viu, Mauro, enquanto a gente falava, que você perguntou, o DF. No DF vai ter na rodoviária do Plano Piloto, às 2 da tarde. E no Pará, deixa eu ver Belém aqui, que com certeza... Enquanto você vê Belém, eu vou vendo aqui, ó. Então, Distrito Federal, rodoviária do Plano Piloto às 14, no Ceará, em Fortaleza, Terminal Parangaba às 14, no Amazonas, em Manaus, na Avenida Altasmirim, no Mutirão às 9, Rondônia, Porto Velho, Skate Park às 16 horas. Fala de Belém. Belém, Praça da República, às 8h30 da manhã. Então, Belém também, que acho que, inclusive, tende a ser uma mobilização, dado o caldo aí de mobilização social que tem em Belém, uma mobilização bem interessante, né? Na Praça da República, que é onde, inclusive, se não me falha a memória, foi celebrada aí a vitória essa semana da derrota do governo Helder, né? Um ponto histórico de mobilização lá da cidade. Essa é uma questão interessante, viu, Gabriel? Estava comentando aqui mais cedo, né? Porque ontem Lula esteve lá em Belém com o clã Barbalho, o Helder e o prefeito da cidade, que não tem sobrenome Barbalho, mas é o Igor Normando, mas é da família, é primo. E impressionante como a vitória consolidada do movimento popular animou, né? Aí o pessoal lá da escola Bosque foi protestar, o pessoal foi protestar contra a privatização da Companhia de Água e Saneamentos de Belém. Vitória é importante porque anima e as pessoas começam a entender que se lutar, não tem certeza, mas tem chance de vencer, né? Vai animando. Sem dúvida, né, Mauro? O elemento da consciência nos processos de luta é um dos mais centrais, né? Porque a classe trabalhadora, os movimentos populares, o Gramsci chamava de fatalismo dos fracos, né? As classes oprimidas sabem que elas são oprimidas, sabem que elas são fracas socialmente e internalizam na consciência isso, né? E quando elas se mobilizam, obtêm conquistas, veem que elas não são tão fracas assim, que a força da organização delas pode arrancar as coisas, isso sempre inspira a lutar por mais, né? Então acho que isso também é importância. Alguns marxistas menosprezam a luta aí pelo imediato, acho que é a revolução ou nada, mas essa luta pelas pequenas vitórias das batalhas cotidianas que vai animando o movimento social a querer cada vez mais, né? É isso aí. Revolução. Revolução no horizonte sempre. Rafael Fontes. Antes do Rafael, deixa eu saudar e agradecer quem vai chegando aqui como novo membro aqui da TV, do canal Jones Manuel, o Matheus Tenório chega aqui, a Roseli G, Yuri Cardoso, Henrique Bratfish e Staley Dedoc. Chega como novo membro, homem, o Staley Dedoc. Bom, quero agradecer todo mundo que até agora chegou como novo membro. Se você ainda tiver condição, o programa não acabou,
chegue como novo membro, nova membra, que é fundamental. É esta roda de assinantes e membros que dão estabilidade, um colchão de sustentabilidade, a partir do qual a gente se alavanca e vai lançar Jornal Noturno e vai lançar uma série de programas. Então, muito obrigado a quem chegou e convido quem mais vier. O Staley, que chegou como novo membro aqui, diz o seguinte: importante falar sobre o tema anterior, das políticas de regularização de moradias, que também estimulam as ocupações ilegais em zonas suburbanizadas. Sobre o nosso tema anterior, o Pataquá. Mauro, tu precisa de umas fotos novas. As que estão indo para a capa dos vídeos não são dignas da tua beleza e simpatia. Abraço, camarada. Maxwell, é para você essa aí. Obrigado, Pataquá. Boa. E o Rafael entrando nessa discussão. E olha, abraço lá de Belém, meu camarada, diz ele aqui, Rafael Fontes. Landi, explica como as pessoas podem entrar no PCBR. Antes de você explicar isso, que é uma informação realmente importante, deixa eu terminar com as últimas concentrações aqui, ó. Espírito Santo, em Vitória, em frente ao Shopping Vitória, 14 horas, e Rio de Janeiro, Volta Redonda, Feira da Vila, às 11 horas, e no Rio, na capital, Madureira Shopping, em frente à entrada principal, às 11 da manhã. Bom, tá aí. Rafael pergunta como é que alguém que queira entrar no PCBR faz isso. Ô, Mauro, só complementar que eu acho que Rio Grande do Sul a gente não falou, né, nessa lista. Não. Rio Nem de Pernambuco, tá o Maxwell reclamando aqui. Temos que achar aqui, vou achar. Ó, Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre vai ter às 4 horas da tarde, em frente ao Zafari da Ipiranga. Com certeza vai ter em outras cidades também, mas eu não estou com esse mapa atualizado. Em Pernambuco, em Recife, vai ter em frente ao Shopping Boa Vista, às 11 da manhã. Na dúvida, não falamos a sua cidade, entra na página do PCBR, no Instagram do seu estado, e aí você vai conseguir encontrar lá no feed, deve ter um post falando onde são as cidades, onde são os locais, né? E aí, já entrando na pergunta, né? Mandar um abraço aí pro Rafael, um querido lá de Belém. Você conhece ele? Conheço, um querido. Legal. O PCBR tem o jeito mais fácil para você entrar é meter a cara, né? A gente tem um formulário nacional que em todas as páginas nossas a gente divulga, e aí a gente centraliza nesse formulário, manda para as localidades, distribui recrutamento para ser feito. Então, pode preencher esse formulário, né, que está na nossa página nacional, está em algumas das páginas estaduais também o link, né? Mas você também pode procurar a página no Instagram, do PCBR na tua localidade, e tentar entrar em contato diretamente, participar das atividades. O jeito mais fácil de se organizar é indo para a luta, né? Então, agora no domingo, por exemplo, se você quer entrar no PCBR, vá para as ruas, some nas mobilizações, nos encontre por lá, vamos bater um papo e vamos avançar na luta junto, né? Infelizmente, na maior parte das cidades, a gente ainda não tem sede. Queria poder estar aqui passando agora a lista dos endereços das sedes para vocês também irem procurar. Mas em breve a gente chega lá. Enquanto isso, esse contato pela rede social ajuda muito, né, a facilitar o fluxo, mas onde tiver a luta do movimento dos trabalhadores, você nos encontra e consegue fazer essa aproximação também, né? Legal. Bem legal. Então, o Maxwell já levantou lá, vamos falar, como é que não vai falar de Recife? Maxwell já protestou ali. Então, tá aí. Recife tem manifestação, sim, às 11 horas em frente ao Shopping Boa Vista. É isso aí. Legal. Gabriel, super obrigado, muito importante sua participação, e vamos fazer um balanço semana que vem, né, do que foram as mobilizações deste domingo, tá? Até, eu não sei se já na segunda de manhã vai ter um balanço consolidado, mas você me fala, né, você que é um ponto focal aí no PCBR para mobilização, hora que tiver o balanço, na segunda ou terça-feira, você vem aqui para contar. Tá? Perfeito. A gente bate um papo do balanço e já pensa os próximos passos aí, né? Que a luta Fechou. pode parar. Combinado. Então, ou segunda ou terça, você manda, tá? O dia que você puder, ou que você achar que tem os dados já do balanço, a gente faz a conversa aqui. Obrigadão. Combinado. Abração. Bom dia aí, bons debates.